Carlos Câmara. Bom, eu começo por saudar e agradecer ao Renato Perfeito o convite, saudar os meus colegas de mesa e todos as restantes senhoras e senhores aqui presentes. Eu estou em representação do Centro de Estudos de Filosofia e Agostinho da Silva, que foi fundado em junho de 2010, que tem como objetivo, como centro de estudos, evidentemente, a investigação da língua e cultura portuguesa, organizar cursos ligados precisamente à língua e cultura portuguesa, mas, como diria o Agostinho da Silva, sobretudo, congraçar na independência de cada um. E é precisamente a partir dessa ideia que eu vos vou ler um curtíssimo texto, porque me foi pedido 10 minutos, eu não gasto mais 10 minutos, ou 5 minutos, talvez seja possível. A lusofonia à vez. Somos todos fiéis depositários de múltiplas sensibilidades culturais que hoje, neste momento de júbilo comemorativo, se unem e convivem. O que nos move é a defesa de um idioma que contribua, como já o fez, para a edificação de uma sociedade melhor. A consciência do muito que conseguimos, mas a nossa natural insatisfação diz-nos que muito mais há a conseguir. Nunca descurando as obrigações históricas e morais que nos vinculam a um passado, mas sonhando sempre, mesmo que nos queiram obrigar à resignação. Sejamos imprevisíveis sempre que a realidade nos obriga a quebrar as vidraças do académismo. Que nenhum purismo ou fundamentalismo linguístico diminua a nossa visão do mundo. A nossa afirmação cultural será maior quanto mais vincada for a identidade que o povo sempre soube modelar às novas realidades no coro polifónico das nações. Nada de significativo conseguiremos se não soubermos honrar os que, morejando por esse mundo de Cristo, deram ao futuro o que ele nos exige: singularidade, sempre pronta a congraçar e que anima a língua portuguesa a da fraternidade universal. A pátria que temos hoje não é a mesma de há 40 anos, e ainda bem. Estamos reduzidos ao lugar da partida, o espaço ibérico. Mas fazemos-lo depois de termos viajado muito, nos termos miscigenado, ganhando assim um novo olhar sobre o mundo, um novo olhar sobre nós, num processo de reenraizamento. Dissemos adeus ao último reduto do velho império e, num esforço coletivo, soubemos sair à rua, arregaçar as mangas, unir-nos em torno da causa de Timor, dando voz ao rosto coletivo da liberdade. É a língua de Camões que, neste momento em Timor, serve os interesses dos que, fugindo ao imperialismo da língua inglesa, teimam em afirmar a sua identidade. Como escreveu Miguel Torga no seu diário: o mundo não precisa da nossa insuficiência técnica, nem da nossa precária indústria, nem das nossas escassas matérias-primas. Necessita da nossa cultura e da nossa vocação para abraçar cordialmente, como se ele fosse o património natural de todos os homens. Eu quero acreditar que a glória nacional futura será possível naquilo que soubermos em consciência dar sem dominar. Eu quero acreditar no lugar da educação na sociedade do futuro, no redirecionamento da missão da educação, centrando-se ela na construção de identidades pessoais, abandonando paulatinamente a ideologia da modernização e o funcionalismo técnico-produtivo como seus referentes nucleares. A educação deverá ocupar um lugar novo nos processos de concertação social, além do aprofundamento da democracia, onde o professor empregará a sua energia desenvolvendo as possibilidades da escola, fornecendo aos alunos uma sólida base moral, levando-os ao hábito de não aceitarem nenhuma ideia sem examinarem de vários ângulos, repelindo o tempo sem tempo ou sem lugar, pugnando uma crítica criadora. Nesta tarefa deverão participar os diferentes países lusófonos, se assim me entenderem naturalmente, tendo em conta as suas singularidades.
Como afirmou Miguel Luís da Fonseca, cito, essa singularidade linguística lusófona deve funcionar como elemento positivo de diferenciação em relação aos países geograficamente contíguos, como fator amplificador de soberania, como deverá ser nas alianças regionais onde está inserido, e porta-voz de uma comunidade universal de 200 milhões de indivíduos que têm na língua portuguesa um veículo de unidade de coesão entre si e dentro de si. À beira de perdermos a nossa soberania, o cardeal Dom Henrique, regente, num nítido processo de fechamento de Portugal à Europa, terá afirmado: o que é bom para a Europa não é bom para Portugal. Afonso Duarte, num poema dedicado a Paulo Quintela, grita: quero ser europeu num canto qualquer de Portugal. Hoje será fácil afirmar que o que é bom para Portugal é bom para a Europa e vice-versa. Carrete, poeta fundador do Teatro Nacional, afirmou: vamos a ser nós mesmos, vamos voltar à raiz. O seu olhar de europeu, a sua visão poliédrica do mundo e da vida, tê-lo-á conduzido à autenticidade do ser português enraizado, andarilho e aventureiro. Pessoa falou de Portugal, futuro do passado. António Sérgio, do reino cadaveroso. Jorge Sena, do reino da estupidez. E hoje, que pátria temos? Abandonada a última marca do Império, ganhámos dessa longura um novo olhar português. No longínquo tempo da ditadura, Sofia de Melo Braga escreveu: quando a pátria que temos não a temos, até o ar que se respira com grades. Hoje, compete-nos reganhar a pátria em consonância com todos os que se exprimem em língua portuguesa, com todos quantos são capazes de fazer da sua língua uma pátria, um utensílio de dimensão ecuménica. Há 500 anos, Portugal ajudou a mudar a Europa. Sejamos hoje capazes de resistir ao avanço imperialista, o mais forte, integrados numa Europa que se quer solidária. É um novo enraizamento que se pede a um povo que teve a coragem primeira de abolir a pena de morte e que mais tarde se reencontrou consigo mesmo na manhã redentora do 25 de Abril. Diz-nos Eduardo Lourenço que um povo só é se conceber e viver com destino. Que destino é o nosso? Refundado, reenquadrado e repensado o nosso imaginário cultural, o país que cabe hoje, Portugal da saudade, hoje regressado à casa lusitana, a Genobre, a Cascoais, a Agostinho da Silva, Natália, Torga, Aquilino, Alexandre O'Neill, Sofia, terá como destino finalmente a sua identidade sem divisionismos, o de sermos ao mesmo tempo todo mundo e ninguém. Queria saudar o Presidente da Mesa, os companheiros de mesa, todos os presentes, uma palavra especial para o Secretário de Estado, agradeço que me deixa. Eu queria felicitar a Paz, o MIO e a Sfera Múltipla por esta iniciativa tão interessante. Sou o Vice-Presidente de Direção do Instituto dos Mares de Lusofonia, que muito agradece o convite para aqui estar. A organização deste congresso coloca-nos uma questão. Que prioridades da cooperação lusófona? Antes de responderei, deixem-me dizer-vos primeiro quem somos e o que fazemos. Em 2008 ocorreu o 70º aniversário do assassinato do rei Dom Carlos. Houve um grupo ad hoc, tive o prazer de incorporar, que assinalou essa data com alguns exames. O rei Dom Carlos era um homem do mar, era um oceanógrafo distinto, um esportista náutico. A sua ligação ao mar, enfim, é perfeitamente clara. Mas também foi, no seu reinado, que se iniciou o desenvolvimento económico e social de uma série de territórios como a Revolução Portuguesa, que seguiram as fronteiras de Angola, Moçambique, etc. Surgiu-nos, portanto, a ideia de fazer um congresso onde se associasse o mar e a lusofonia. E assim foi, em setembro de 2008, fizemos na Garganta de Alcântara o primeiro congresso dos mares de lusofonia. Tivemos a presença de muitos
oradores dos países que são lusófonos, também Portugal, que é um país que são lusófonos, naturalmente. Um deles, aliás, está aqui, o Sr. Pinto de Abreu, na altura era o presidente da estrutura de missão para a Associação da Plantação. Esses congressos não correu mal, e em 2010 o mesmo grupo ad hoc promoveu um segundo congresso, agora em Cascais, o segundo congresso dos mares de lusofonia, mas com um tema já. E o tema escolhido foi a extensão da plataforma continental. Neste congresso tivemos o apoio da Câmara Municipal de Cascais e o apoio do Secretariado Executivo da CPLP. Quer o primeiro, quer o segundo congresso foram financiados pela sociedade civil, enfim, através de contactos com um conjunto de empresas. Desses dois congressos, publicámos as atas. Temos aqui as atas do segundo congresso. Tenho dois exemplares. Um para a doutora Maria Perpétua, que está aí nessa parte de Jandarei, e outro para o Renato Epifânio, que tenho aqui o prazer de oferecer. O grande congresso destes dois eventos levou-nos a constituir uma associação, a formalizar, portanto, o tal grupo ad hoc, e fizemos o INL, Instituto dos Mares de Lusofonia, em 13 de julho de 2011. Não nos vou ler os estatutos do INL, mas apenas um artigo, o terceiro artigo. Os objetivos são os seguintes: promover o estudo e a realização dos trabalhos relacionados com o mar, o seu leito e subsolo, nos espaços sob soberania e jurisdição dos países lusófonos e a sua divulgação. Estimular o intercâmbio nacional entre os países lusófonos na investigação marítima. E contribuir para a criação e o desenvolvimento de iniciativas e projetos conjuntos entre os países lusófonos na área do mar ou com ela relacionados. Os corpos oficiais que foram na altura eleitos e ainda se mantêm são os seguintes: o Presidente da Assembleia Geral Nacional de Pedro Matias, o Presidente da Direção, Vanuda, o Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Jair de Almeida, e o Presidente do Conselho Consultivo, que é integrado pela Série de Fiscalidade Sociais dos Países Lusófonos, é um brasileiro, o Dom Eudes de Orleans e Bragança. O Congresso de 2012 acabou por não ser em 2012, foi em 2013, mas foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, e foi adiado por causa das eleições municipais. Decorreu na Escola de Guerra Naval, com bastante sucesso, teve também o apoio da CPLP. As atas deste Congresso ainda não estão prontas, mas estamos a trabalhar nelas. Tencionamos em breve realizar um conjunto de conferências em Portugal sobre o mar, e em maio de 2015 esperamos fazer o nosso quarto Congresso, muito provavelmente em Cabo Verde, provavelmente no mês de maio, provavelmente em São Vicente. Nada está fechado, mas estamos a apontar nesse sentido. E agora vou responder à pergunta: que prioridades na cooperação lusófona? Foi pelo mar que no passado nos encontramos. Todos os países lusófonos têm um mar jurisdicional, todos têm uma zona económica exclusiva. E todos têm problemas, uns reais, outros menos, todos têm problemas com a segurança marítima e com a investigação do mar. Muitos países lusófonos exploram o seu mar, nomeadamente na área dos desenvolvimentos e da pesca, e, curiosamente, todos os países lusófonos têm ou tiveram a sua capital junto ao mar. Brasília tem 50 anos, Rio de Janeiro foi até há muito pouco a capital do Brasil. Quais as prioridades da cooperação lusófona? O mar nas suas diversas facetas, nos dá certamente uma delas. Fui breve, sei que estávamos atrasados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Presidente. Chamo então de imediato para a mesa o Secretário de Estado do Mar, Maria Perpétua, e o Secretário de Projeto da Cidade de Geografia de Lisboa, Dr. Pereira Neto, para vir para a mesa também. Saliento que ainda há bilhetes para o jantar-concerto, que irá decorrer no Palácio de Foz a partir das 8. Quem ainda quiser reservar o bilhete pode fazê-lo. Convém até que faça rapidamente. Passaremos então a uma mesa, antes da mesa de conclusões, que será presidida pelo Carlos Vargas. Caros amigos, boa tarde. Sr. Secretário de Estado, Sr.
Sr. Alpitário, em nome da PASC e de todas as associações que a integram, o nosso agradecimento por estar connosco nesta sala a discutir as prioridades para a cooperação no espaço lusófono. Sr. Professor Pereira Neto, em representação da Sociedade de Geografia, uma vez mais o nosso agradecimento. Perguntava-me há bocado se o Secretário de Estado de Março já tínhamos falado de Lagos. De facto, ao longo de toda a manhã, nós falámos dos afetos, nós falámos da cultura, da raiz humanista, da cultura na sua diversidade nos diferentes povos lusófonos, falámos da língua, mas também falámos do mar. Foi pelo mar que a língua chegou, foi pelo mar que os afetos se desenvolveram. E se olharmos para este magnífico mapa à nossa esquerda, todos os nossos países beijam o mar. E é no mar o grande leito, o grande abraço dos afetos entre os nossos povos. Certamente que outras áreas de afirmação o mar nos traz, mas para isso o Sr. Professor Manuel Pinto Abreu nos irá certamente falar. Muito obrigada por estar connosco. Muito boa tarde. Eu quero começar por cumprimentar a Sociedade de Geografia de Lisboa, a pessoa do seu secretário, o Sr. Pereira Neto, e agradecer mais uma vez esta oportunidade de estar a dirigir esta magnífica Assembleia. É sempre um prazer estar na Sociedade de Geografia de Lisboa. Quero cumprimentar também a Sra. Doutora Rocha, coordenadora da Plataforma Ativa da Sociedade Civil, de facto é muito ativa nesta plataforma, e cumprimentar o Sr. Professor Renato Epifânio, do Movimento Internacional Lusófono, agradecer o convite para aqui estar e para apresentar algumas das minhas reflexões relativamente à prioridade estratégica do mar, o mar enquanto prioridade estratégica, ou o mar enquanto desígnio estratégico comum para a afirmação do espaço lusófono no século XXI. Permitam-me que faça um princípio académico e agora um centro para tentar fazer a minha apresentação. Quando estava a procurar preparar a minha intervenção, dizer e refletir sobre realmente o mar enquanto prioridade estratégica no quadro da comunidade da lusofonia ou da cidadania lusófona, deparei-me com a seguinte conclusão, que foi, ao olhar para a Estratégia Nacional para o Mar, como sabe, Portugal aprovou uma Estratégia Nacional para o Mar em 16 de novembro de 2013, foi depois adotada através de uma resolução do Conselho de Ministros no início do ano, 12 de fevereiro, se não me lembro, e essa Estratégia Nacional para o Mar foi o culminar de um processo de reflexão interna relativamente àquilo que não só o significado do mar, que é algo que todos nós temos vindo a aprender ao longo do tempo, de facto já refletimos sobre ele há muitos anos, mas sobretudo sobre aquilo que eram as referências que devíamos adotar para a construção dessa estratégia e também a visão do modelo de desenvolvimento, dos objetivos e o plano de ação dessa estratégia. E se nós olharmos para a nossa Estratégia Nacional para o Mar, verificamos que adotámos como referências primeiro o território, depois adotámos a geografia, em terceiro lugar olhámos para a dimensão e em quarto para aquilo que é a identidade marítima. Foi isto que serviu de base a uma reflexão para traçarmos aquilo que é hoje a nossa Estratégia Nacional. Estes mesmos elementos, se nós olharmos para eles no quadro da lusofonia, primeiro olhando para o território, vemos que temos uma presença praticamente global, temos uma presença, assim, a comunidade lusófona tem uma presença esmagadora naquilo que é o Atlântico, mas tem importância a nível. E de facto nós podemos também, para conseguirmos consagrar o mar como prioridade, partir disto que são os territórios daquilo que são os Estados lusófonos. Territórios que têm também na sua geografia, têm
características únicas que permitem, de facto, prever que esses territórios têm contribuições e muitas contribuições a dar para o progresso e o bem-estar de todos os cidadãos dos Estados lusófonos, algumas das quais ainda não estão descobertas, algumas das quais nós ainda nem sequer refletimos sobre elas. Essa geografia, para além daquilo que são os recursos naturais, como é evidente, permite-nos também criar aqui malhas extraordinárias de aproveitamento daquilo que são as necessidades de ligação entre os territórios, criar aqui plataformas de contacto que servem não só à comunidade lusófona, como também servem a todo o mundo, criar aqui novos elementos que, de facto, permitam ensinar ao mundo o que é o valor do mar e o que é o valor do mar lusófono. Em cima do território da geografia, evidentemente, e também temos a dimensão. E a dimensão, que já foi aqui mencionada, a dimensão é de facto algo que a comunidade lusófona tem, a dimensão marítima. Tem Portugal, quando pensamos no conjunto de todo o espaço marítimo e quando consideramos naquilo que é o grande espaço marítimo que engloba a extensão da plataforma continental, tem o Brasil também um espaço marítimo imenso relativamente ao mesmo espaço marítimo, incluindo a extensão da plataforma continental, que introduziu até um novo território para os brasileiros, uma nova dimensão estratégica para os brasileiros, terão todos os outros Estados lusófonos que estão a desenvolver também, ou que já concluíram os seus projetos de extensão da plataforma continental, como, por exemplo, Angola ou Moçambique. Esta nova dimensão criada no quadro da nova Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Humano, que é também aqui um elemento fundamental para termos em consideração permanente, quando olhamos para aquilo que são as prioridades marítimas ou o mar como uma prioridade estratégica, esta nova dimensão veio de facto criar aqui um quadro imenso de novas oportunidades. Como sabem, levar a cabo os processos de extensão da plataforma continental obriga a que se desenvolva um processo pacífico, de base científica, que permite uma conquista territorial, que permite um alargamento. Esta característica de ser, primeiro, de base científica, depois de ser de natureza pacífica, dá de facto novas possibilidades e confere ainda maior importância ao processo em si, porque permite que ele seja desenvolvido, primeiro, sem complexos, é de natureza pacífica, segundo, por ter base científica, permite aos Estados lançarem-se naquilo que normalmente têm por vontade de fazer, que é a exploração como pesquisa dos oceanos, e ganhar novos conhecimentos. De facto, se nós formos ver aquilo que se tem passado, o desenvolvimento que se tem estado ligado ao mar, e aqui o Brasil sabe bem que assim é, porque o seu projeto de extensão da plataforma continental permitiu-lhe novas áreas de oportunidade, cuja face mais visível são as novas áreas de exploração marítima, mas permite outras que estão em desenvolvimento. Esta capacidade ou esta possibilidade de alargar em muito conhecimento vem trazer e tem trazido, de facto, não só à comunidade de países lusófonos, mas como ao mundo, uma nova dimensão ou uma nova forma de olhar relativamente aos oceanos. Os oceanos deixaram de ser apenas olhados como um meio que possibilita um transporte marítimo, deixaram de ser olhados apenas como um meio que possibilita ou que permite que haja recursos naturais disponíveis numa pequena faixa junto ao litoral, mas hoje os oceanos são ligados, são olhados através daquilo que se chama uma aproximação holística, ou que alguém chama uma aproximação holística. Portanto, eles são olhados na globalidade, não só na globalidade da sua extensão, mas como também na globalidade dos seus processos, na globalidade daquilo que são as preocupações que temos que olhar para o oceano. Esta natureza de olhar o oceano, esta nova forma de considerar o oceano, de o considerar como uma prioridade estratégica,
dá mais importância ainda à quarta referência que nós consideramos naquilo que é a nossa Estratégia Nacional para o Mar e que é a identidade marítima. A lusofonia sabe bem o que é a identidade marítima. A lusofonia nasce da identidade marítima, primeiro de um povo, de uma nação que foi Portugal, e hoje é a oportunidade desta entidade marítima de novo se consagrar como um motor de uma nova oportunidade também, uma oportunidade de conferir maior importância estratégica ainda. Temos que olhar realmente para a questão do mar como uma realidade que o é. Por vezes somos um pouco céticos quando procuramos contabilizar aquilo que é o valor do mar e procuramos contabilizar aquilo que são as mais-valias que o mar nos tem proporcionado nos últimos tempos. Mas, de facto, existem mais-valias claras, existe desenvolvimento claro, e desenvolvimento em muitas áreas, e existe desenvolvimento que nós temos que ter capacidade de cada vez mais, à semelhança do que outros fazem, e temos que ter a capacidade de cada vez mais levar a cabo. Porque, de facto, no quadro da lusofonia, se nós olharmos aquilo que é o mar da lusofonia, todo o mar da lusofonia, todas as oportunidades que existem em qualquer parcela do mundo ligadas ao mar existem no quadro da lusofonia. Portanto, todas as oportunidades que nós reconhecemos aos outros, todo o potencial que reconhecemos aos outros e todos os ganhos, os benefícios que eles resultam do mar, nós temos possibilidade de os alcançar. Bom, a questão põe-se, então, vamos partir para essa cruzada, vamos partir para essa epopeia e tentar, de facto, que assim seja. E aqui começa a tomar particular importância aquilo que depois também na nossa Estratégia Nacional para o Mar nós neste momento temos, que é procurarmos que haja primeiro que todos adotemos ou que consigamos chegar e estar de acordo num modelo de desenvolvimento daquilo que são as oportunidades do oceano. Nós, na nossa Estratégia Nacional para o Mar, como sabem, adotámos como modelo de desenvolvimento aquilo que se chama de crescimento azul. O crescimento azul aquilo encerra aquilo que é designado como um crescimento sustentável no oceano. Evidentemente tem mais um conjunto de definições comuns naquilo que são as boas práticas de desenvolvimento sustentável. E depois, mais importante, alicerçados em objetivos claros que foram traçados, alicerçados em princípios orientadores que temos que estabelecer, criámos aquilo que se chama um plano de ação. E eu penso que este é, de facto, a chave para que seja possível que o mar seja cada vez mais uma prioridade estratégica no quadro da comunidade lusófona. A necessidade de dispor de um plano de ação é uma necessidade que é cada vez mais reconhecida. Nós vemos que, na sequência daquilo que fizemos na Estratégia Nacional para o Mar, e evidentemente também muito influenciado por Portugal, hoje é prática já comum na União Europeia, por exemplo, qualquer iniciativa de desenvolvimento estratégico ter associado o traçado de um plano de ação. Foi essa a proposta que fizemos, por exemplo, quando traçámos e demos início à preparação da estratégia da União Europeia para o Atlântico. Foi isso que propusemos e foi isso que foi levado, foi o estabelecimento do plano de ação. E também este aspecto das estratégias internacionais, das estratégias globais, como sejam a estratégia da União Europeia para o Atlântico, são fundamentais. E são fundamentais também aqui no quadro da lusófona, porque aquilo que ficou traçado nessa estratégia da União Europeia para o Atlântico foi uma visão do Atlântico que obriga a que sejam estabelecidas relações permanentes e cada vez mais profundas leste a oeste e também norte-sul, e no qual, se nós formos ver, está expressa a importância daquilo que é a comunidade lusófona. Portugal pugnou para que assim fosse e, de facto, isto consta da estratégia da União Europeia. Portanto, eu diria que
Não há dúvida, primeiro, que o mar será cada vez mais um motor de desenvolvimento. O mar será cada vez mais um motor, um criador de oportunidades para todos os cidadãos lusófonos. O mar tem que merecer da nossa parte uma atenção especial. E este aspecto penso eu que é um aspecto, talvez o aspecto mais importante. Aquilo que nós aprendemos quando estivemos no processo de estabelecimento da Estratégia Nacional do Mar, foi um processo que foi objeto de uma consulta pública. A estratégia foi aprovada para a consulta pública, foi discutida durante cerca de 90 dias, foram realizadas inúmeras conferências ao longo de todo o país. A primeira foi realizada em Bragança, a segunda foi realizada nos Açores, no extremo dos Açores, simbolicamente, apenas por ser simbólico, mas também porque era de facto importante mostrar que todo o território tem que contribuir e tem que estar com esta estratégia. E esse foi realmente o ponto que nós consideramos mais importante daquilo que é o traçado de uma estratégia e traçado de uma estratégia de plano de ação. É que realmente haja a participação de todos, haja a cooperação de todos e que todos possam contribuir e influenciar o traçado desta estratégia. No caso nacional, aquilo que resultou, primeiro foi um conjunto numeroso de contributos para a melhoria da estratégia, que de facto foram muitos para melhorar a estratégia. Eles foram de facto muito mais numerosos o conjunto de contributos que depois não foram formalmente apresentados. Nós, neste processo, tivemos a oportunidade de acompanhar aquilo que a discussão que se passava no Facebook. A discussão no Facebook envolveu muitos milhares de portugueses, mesmo muitos milhares de portugueses, e depois, no final, as contribuições formais, algumas muito extensas, foram um pouco mais de 100. Portanto, esse é um primeiro passo. Evidentemente, nós temos também que ultrapassar este estigma de nos expor da participação, mas estou convencido que este processo melhorará ao longo do tempo. Mas a possibilidade de termos, ao longo das conferências, termos tido a presença de mais de 10 mil portugueses nessas conferências, levou a que agora, passado quase um ano, comecemos e estejamos a receber cada vez mais manifestações de vontade de colaboração e manifestações de vontade de desenvolvimento de ações. E essas ações, porque existe um plano de ação traçado no tempo, um plano de ação para o qual está também estabelecido o conjunto dos recursos que estão disponíveis para levar a cabo o plano de ação e o conjunto dos recursos e das oportunidades que existem de mobilizar mais recursos para esse plano de ação, tem permitido guiar esses contributos, tem permitido criar, de facto, aquilo que são novas oportunidades. Ainda hoje tive a oportunidade de manhã visitar uma empresa nacional que é uma empresa líder mundial na área da biotecnologia, na área da produção de microalgas. É, de facto, um exemplo mundial da produção e que é mais um exemplo de uma empresa que, com certeza, se insere muito bem em tudo aquilo que são as oportunidades e aquilo que nós queremos que sejam as prioridades também da estratégia nacional. Portanto, eu diria que talvez seja chegado, de facto, o momento de levarmos a cabo uma revisão daquilo que é a estratégia da CPLP para os oceanos. Como sabem, existe uma estratégia da CPLP para os oceanos, uma estratégia que é parte no conjunto dos objetivos e das linhas de ação que encerram, mas que considero que deverá ser avaliada a oportunidade de realmente levar a cabo esta reforma. E aqui um desafio também para aquilo que é a sociedade civil, que tem aqui uma plataforma ativa e aquilo que é o movimento internacional lusófono, para poderem ser, sei lá, os motores de uma iniciativa do género para levar a cabo uma revisão daquilo que é a estratégia da CPLP para os oceanos e a criação, de facto, de um quadro orientador e de um plano de ação coerente que permita
definir quem é responsável pelas ações, e isso acontece na nossa Estratégia Nacional para o Mar, permite definir calendários que também cá estão, permite definir quais são os recursos e os orçamentos atribuídos aos projetos e que, sobretudo, identifique também os resultados que se pretendem dos projetos, para que possamos acompanhar e monitorizar aquilo que vamos obtendo, aquilo que de facto são as mais-valias que resultam destas iniciativas, aquilo que são os benefícios que resultam, neste caso, poderão resultar para todos os cidadãos lusófonos, e possamos também, de alguma forma, ir corrigir a nossa trajetória naquilo que são as apostas relativamente ao mar. Eu penso que este poderia ser um contributo de monta, um contributo fundamental para que, de facto, o mar possa de novo ser um motor do desenvolvimento da lusofonia como um todo. Este poderá ser o meu desejo, poderá ser um desejo demais, mas de facto penso que é um ponto fundamental. Enquanto não tivermos um plano de ação que identifique quem faz o quê e quem é responsável por o fazer e que tenha um calendário perfeitamente definido, será difícil que nós consigamos, de facto, saber se estamos a fazer bem e medir o progresso que estamos a fazer. É a minha sugestão e desejo a todos os cidadãos lusófonos aqui representados, um conjunto de associações numerosas que tive a oportunidade de ver no folheto e anúncios da conferência, desejo a todos os maiores felicidades e as maiores felicidades no mar da lusofonia, que é, com certeza, o melhor dos mares de todo o mundo. Muito obrigado. Eu não consigo dizer, Sr. Joaquim, quero agradecer os Estados esta conferência. A Sra. Joaquim, o Sr. Estado de Estado, é um dos nossos sócios que vai nos ouvir. Enfim, não é como se julgo que é, se não é o mais antigo do governo, que é, se não sócio, julgo que é o ministro mais antigo, mas por dentro do Sr. Estado de Estado é o mais antigo. Mas é realmente um cientista, uma pessoa que se dedica fundamentalmente ao mar. E tem feito uma obra muito boa, porque nós temos cerca de 30 secções e comissões a funcionar. E a área, o nosso relatório deste ano teve mais de 100 páginas. Cerca de quase 30 são ligadas ao mar, à geografia dos oceanos. Portanto, é a grande preocupação da sociedade de geografia neste aspecto. Eu também, a saudade do Sr. Almirante Fonseca, durante vários anos foi Presidente da Comissão de Relações Internacionais, uma pessoa sempre presente, os almirantes, os oceanos da linha, têm uma presença total. E eu quero agradecer, no fundo, a ambos aquilo que fizeram. Quanto à mensagem do Sr. Secretário do Sr. Estado de Estado, convém o esclarecimento. A Sociedade de Geografia de Lisboa foi o primeiro observador consultivo da CITAL. A primeira instituição convidada foi a Sociedade de Lisboa. Neste momento há muitas outras, mas a Sociedade de Lisboa, através do seu presidente, que também é presidente da Academia das Ciências, tem uma posição de destaque. Porque há 4 ou 5 grupos de ação e um deles é o da política científica. Portanto, o responsável da política científica a nível das instituições é o Sr. Professor Aires Marques, o nosso Presidente. Tenho a impressão que temos aqui realmente uma maneira muito boa de fazer chegar esta mensagem. Portanto, é isto que eu queria dizer. A cidade, gostei imenso do que eu vi. Estou de acordo a 99% com tudo o que eu vi. Foi um dia excelente para mim. E só quero dizer, não da sociedade, há alguns que queiram ser, que vivem sendo nossos sócios, pois serão muito bem-vindos, isto é, mas com cuidado, isto é a sociedade civil, nós não mandamos nada nós só podemos convidar para membros das secções, não para membros da sociedade. Tem que ir a uma Assembleia Geral, que se reúne 2 vezes por ano. Depois vai tratar das secções e comissões, é que é pior, porque eles são completamente autónomos. E já não é a primeira, é a segunda, a terceira vez que temos que ir a tribunal a defender-nos, porque as secções desenvolvem processos, porque não garantir a sua total independência.
Se desejarem vir ter connosco, sejam bem-vindos. Os meus cumprimentos e agradecimentos por tudo que eu vi à organização. Nós chamamos à mesa Carlos Vargas, Miguel Real, Sr. Getúlio Martins, Sr. João Salgueiro e o Sr. Alfredo Patrício.